Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos aprender sobre o MySQL, tá bom? Para a gente poder estar mexendo um pouquinho com o sistema de gerenciador de banco de dados, que é muito importante para a gente poder organizar e depois relacionar esses dados, tá bom? E na aula de hoje eu vou ensinar para vocês a parte de instalação, tá? A parte de fazer os comandos e também testar um pouquinho lá no CMD, o temível terminal tela preta lá, que o pessoal tem um pouco de medo. Então nós vamos entrar aqui, ó, MySQL, Downloader, clica aqui em Downloads, tá bom? Rola aqui embaixo, ó, a tela, vem aqui, ó, MySQL Community. E aí a gente vai baixar, pessoal, o Installer for Windows, tá? Vai ter várias versões aqui para instalar, tá bom? Prefira pegar sempre a versão que tem o maior tamanho, porque ela vai estar tudo completa para você. Então vou vir aqui selecionar minha versão, né? Vou vir aqui em arquivos para mim selecionar a versão que eu quero, tá? No caso aqui eu vou usar o 36, tá bom? Então vem aqui. Vai ter duas opções para você poder estar instalando. Pega sempre a que tem maior quantidade de arquivos. No caso aqui, ó, 285 MB, tá? Espera um pouquinho, vai terminar o download. Abre aqui o MySQL instalador, tá bom? Muito bem, agora vai começar a instalar, tá certo? A gente vai só dando aqui na tela. E aí nós vamos escolher, eu sempre instalo o MySQL, o full, tá? Porque daí ele vai fazer tudo o que você precisa. Dá o next aqui, tá? Ele tá perguntando se a gente quer já... Ele tá falando aqui que já tem alguns pacotes no meu computador. Eu vou falar aqui, tudo bem. Vou pedir para pagar, que já estava aqui antes, tá? Porque eu já tinha instalado o MySQL antes, então vai aparecer essa mensagem aqui de conflito. De vocês não vai aparecer nada. E aqui vai aparecer aqui, ó, pronto para instalar. É só executar. Então ele vai vir instalando um por um aqui, tá? O servidor, a parte de desenvolvimento, shell, root, dos documentação, a parte de exemplos também, tá? Só esperar um pouquinho. Muito bem, ó, aqui terminou a instalação, tá certo? Ele vai configurar agora os serviços. Só dar next aqui, tá bom? Vai falar a chave de segurança, tá bom? E aqui, pessoal, é importante, você não pode esquecer a senha do root, tá? Porque ali vai estar os seus bancos de dados. Esqueceu a senha, você vai perder tudo. Então anota em algum local aí, tá bom? Essa senha. Eu já perdi uma vez, perdi meus bancos de dados já uma vez, então fica a dica aí, não perde essa senha. Ele falou aqui que a minha senha é fraca, tá? Não tem problema não. Standard System, deixa igualzinho aqui. Pode continuar. E aí ele vai aplicar todas as configurações que a gente fez agora. Que é criar um servidor local, criar o root lá para administrar, que é a raiz, que é onde vai mandar tudo, tá? É o super administrador do nosso banco de dados. E aí nós vamos ter uma senha para acessar esse root, tá? Então não esqueçam de anotar essa senha dele, tá bom? Terminou. Agora dá um next de novo. Finalizar. Next de novo. Vai pedir a senha aqui pra gente, tá? Vai checar se eu digitei a senha certa, ó, digitei errado a senha, tá bom? Então vai checar se eu digitei a senha, ó, foi sucedido. Foi bem conectado. Então
fiz aqui os testes. E checar aqui para ver se está tudo em ordem, tá? Então o installer eu gosto muito dele porque ele é completinho, tá? Então ele vai te auxiliar a instalar tudo. Dá para você também instalar pacote por pacote, mas daí é para as pessoas que têm um domínio maior em banco de dados, tá bom? Para quem está começando, importante já fazer essas versões já prontas, tá? Que ajudam bastante. Tá tudo completo, next e finalizar aqui, tá bom? Vai aparecer essa telinha aqui, você pode fechar ela, tá? Vamos vir aqui no Windows e aí a gente vai achar aqui, ó, MySQL, tá? Vai aparecer a janelinha aqui, ó, vou trazer para vocês aqui. Meu servidor local tá aqui, né? Localhost, tá? 3306, que é a porta padrão pro MySQL. Vou clicar aqui. Vai aparecer a senha de novo. Então vai aparecer aqui para vocês a tela do MySQL, tá bom? E aqui nós vamos começar a editar o nosso banco de dados, criar o banco de dados, consultar o banco de dados, fazer os testes para ver se está funcionando a instalação que a gente criou. Então aqui do lado fica os bancos padrões que já vêm instalados, tá? A gente não vai mexer nesses aqui, são os programas base do MySQL, tem a parte default também. Então a gente vai criar aqui um banco novo. Como que a gente vai criar o banco? O comando que a gente vai usar é create, tá? Database. E aí você vai dar um nome para ele. Eu vou colocar aqui alunos ou curso YouTube. Ponto e vírgula. E para o comando ser executado, a gente pode vir aqui no raio, tá? Ou a gente pode apertar o Ctrl e dar a tecla Enter, tá? Se a gente dá Ctrl, segura o Ctrl e aperta Enter, ele executa o comando que eu criei. Ou se a gente apertar aqui no raiozinho aqui, ó, ele vai também criar o banco de dados. Aqui ele apareceu um erro, ó. Não posso fazer de novo aqui, ó, porque já existe um banco de dados com esse nome. Então não tem como eu criar dois bancos de dados ali dentro. Para que eu possa consultar o banco de dados, eu vou usar os bancos de dados que foram criados. A gente vai vir aqui, ó, show, tá? Show database. E aí ele vai aparecer para mim aqui, ó, curso YouTube e os outros que existem aqui já de padrão, tá bom? Então o meu banco de dados já apareceu, só que aqui do lado não foi. Por que será? Vamos dar aqui um refresh, ó. Aí ele aparece aqui já, ó, curso YouTube, tá bom? Então esse botãozinho aqui, toda vez que você executa os comandos aqui de SQL, você tem que dar um refresh aqui para ele poder ir atualizando para você, tá bom? Então foi aqui já apareceu pra gente aqui o nosso banco de dados aqui embaixo, tá? E agora nós vamos fazer o que? Usar esse banco de dados. Então use, tá? O nome do banco eu já sei aqui que chama curso underline YouTube. E vou executar. Deu um erro aqui, certo? O que está acontecendo nesse erro aqui, pessoal? Quando a gente usa o SQL, tem que fechar os comandos com ponto e vírgula. Senão, o que ele vai fazer? Ele vai executar a partir desse ponto aqui, ó, show da database, até onde está o próximo ponto e vírgula. Então, tem que fechar os comandos com ponto e vírgula. E aí sim eu dou um Ctrl Enter. E aí sim eu tô agora apareceu aqui, ó, que eu estou com as tabelas no meu curso YouTube para poder criar as tabelas e criar os dados dentro da tabela, tá bom?
Vamos criar agora rapidinho aqui, ó, os alunos do nosso curso, tá? Então, create table. O nome do create da minha tabela vai ser alunos, tá? E aí nós vamos colocar aqui alguns campos na minha tabela, tá? Eu vou colocar o ID aluno. Int, porque vai ser o número inteiro. Not null, porque tem que ser um número, não pode ser vazio, a ID do aluno, tá? E um auto incremente, porque aí eu não preciso ficar incrementando esse valor, vai automático. Se eu quiser colocar comentários no meu código, tá? Eu posso colocar aqui menos menos, tá? Identificador de aluno automático. Então menos menos você pode escrever ali para você não esquecer dos comandos. No começo é importante você estar fazendo bastante comentário nos seus códigos, tá bom? E o nome, a gente vai usar um varchar, tá? É uma variável de caracteres aqui. Eu vou limitar para 80 caracteres e not null, porque tem que ter um nome a pessoa. Então aqui vai separando as colunas com o vírgula, tá? Data de nascimento. Data de nascimento vai ser um date, vírgula, ó. Muito bem. E-mail vai ser um varchar. O e-mail vou colocar também com senha aqui agora. E o e-mail vai ser unique. Não pode ter dois e-mails diferentes, né? A gente não consegue criar e-mails não pode ser e-mails iguais, né? Porque a gente não consegue ter e-mails iguais no mundo, né? É como se fosse o nosso CPF digital aí, né? Então vai ficar unique, vírgula. E agora nós vamos para a data da matrícula. Data, matrícula. Aí vamos fazer um timestamp. Timestamp, default, current. Então o que vai fazer isso aqui, esse timestamp? Ele vai fazer para mim uma busca da data do sistema. No meu caso aqui, 3 horas da tarde, 26/2/2026. Ele vai, toda vez que eu criar um aluno novo, ele vai imprimir lá nesse campo essa data de matrícula. Então, a gente colocar aqui data de cadastro. Data do cadastro. E aí, vamos definir nossa primary key aqui. Que é nossa chave primária. ID aluno. Então, o ID aluno vai ser nossa chave primária. É importante que em banco de dados relacionais, quando a gente cria uma tabela nova, tem que ter uma coluninha ali com a chave primária, tá bom? E aí fecha o comando com um ponto e vírgula, tá bom? De aluno. E aí fecha aqui também um parênteses, que começou lá em cima. Vamos ver se deu certo. Ctrl Enter, tá? Aqui apareceu já pra gente, ó, que a tabela foi criada. Então vamos ver a tabela. Agora eu vou, aqui já ficou um pouco cheia a tela de comandos. No SQL a gente pode criar aqui uma nova tabela do lado. Então o SQL ele tem essa questão de você digitar os comandos um por vez, tá? E você tem esse registro aqui, você pode ir deixando salvo. Depois tem como você salvar esses comandos para lembrar ou para guardar. Então eu posso criar aqui uma nova guia do lado, que aqui vai ser a parte de selecionar os dados que a gente vai estar trabalhando. Então select asterístico para ser todos, from alunos, ponto e vírgula. Eu coloquei alunos lá, né? Então apareceu aqui o meu banco criado. Aqui embaixo, ID, nome, data de nascimento, e-mail, data de matrícula. Agora eu vou cadastrar o João aqui.
Para cadastrar o João, eu vou vir aqui, ó, insert, para cadastrar ali o João na nossa tabela, insert into, então insira dentro de alunos, e eu vou colocar os campos que eu quero que insira: nome, né, data de nascimento, e-mail e a data da matrícula, tá? Na verdade, a data da matrícula nem precisa colocar, tá bom? Pode deixar sem a data da matrícula, porque ela é automática. E também o ID do aluno não precisa colocar, porque também vai ser automático. Então, só vou entrar com esses comandos aqui e os valores que vai lá dentro, tá? Então, vou começar aqui com o primeiro valor, vai ser o João. João Silva. Data de nascimento do João. 11 do 11. E também vamos colocar o e-mail. Bem facinho, aluno1@gmail.com. Então a gente tem que escrever dessa forma: abrir o parêntese, aspas simples, vírgula, separando eles. Se eu quiser colocar mais um aluno, eu vou fazer a mesma coisa: aspas simples, vírgula, aspas simples, vírgula, aspas simples, tá? Mais um aluno, mesma coisa: aspas simples, vírgula, aspas simples, vírgula, aspas simples, e aí fecha tudo com ponto e vírgula. E também, além de você colocar essa estrutura aqui, coloca o vírgula entre os alunos, tá bom? E o último aluno a gente vai colocar o ponto e vírgula. Então essa vai ser a estrutura que a gente vai usar para fazer cadastro no banco de dados. Insert into, né? Os valores, values, e vamos lá. Ana, eu vou colocar a Ana aqui. Ana Antônia, 2005, 12012, aluna 1@hotmail.com. E aqui o José Felipe, 2004, 12 do 10. E aqui aluno 2@gmail.com. Ctrl L, pronto. Foi inserido os dados no meu banco de dados SQL. Se eu quiser que apareça aqui na tela novamente a minha tabela, eu teria que digitar aqui embaixo select from. Não precisa. No MySQL a gente só seleciona a linha que a gente quer executar de novo, Ctrl Enter, e aqui aparece já meu banco criado com sucesso, tá certo? E aí tem um comandinho destruidor de sonhos chamado drop database curso. Cuidado com esse comando, hein? Curso YouTube. Curso YouTube. Então esse comando aqui ele vai destruir todos os dados que estão lá dentro do meu banco de dados. Vou dar aqui um Ctrl. Pronto, sumiu tudo do meu trabalho. Então cuidado com o drop, tá? Então aqui, como eu tinha salvado já os meus esqueminhas, eu venho aqui, ó, Ctrl, crio o banco de dados, use, abro o banco de dados, aqui eu crio a tabela, Ctrl Enter, vai aparecer minha tabela, Ctrl Enter, Ctrl Enter de novo, aparece os dados, e aí se eu der um Ctrl Enter aqui nessa linha, tudo será apagado, perdi tudo, tá? Então para você não ter esse problema, faça um backup do seu banco de dados, né? E uma versão tenha salvo aqui os comandinhos. Você pode vir aqui, ó, salvar o script, né?
Vou colocar aqui, ó, vídeo 1. E aqui eu venho esse aqui, salvo aqui, vídeo 2. Pronto, tá salvo os meus comandos e eu consigo executar novamente no MySQL. Agora vamos lá para o terminal, tá? Windows R, CMD, vai aparecer nossa tela preta, tá? Não se assuste com ela aqui, é só uma telinha a mais no seu computador. É aqui que a magia acontece e você não vê nada, tá bom? É o terminal, CMD. Muita gente usa o banco de dados por aqui, tá? Então eu vou também deixar uma parte do vídeo para essas pessoas. O comandinho que a gente vai usar é esse aqui, ó, MySQL, tá? -u, root, -p. Então eu vou entrar no banco de dados, o meu usuário é o root, que eu tenho minha senha que eu criei, e vamos dar enter aqui para ver se acontece alguma coisa. Ó, já apareceu o password, tá bom? Enter password, eu vou colocar minha senha. Já conectou meu banco de dados. Professor, meu não deu certo a parte do MySQL -u root-p. Aí que você vai fazer, não se desespere, tá bom? Você vai fazer o que? Vai lá no seu, aqui na parte do seu computador, digita variáveis de sistema, variáveis do ambiente de sistema, e aí você vai vir aqui em configurar variáveis de ambiente, vai na pastinha path, que são os caminhos que o seu sistema vai navegar, editar, tá? O meu já tem aqui, ó, eu vou excluir para vocês, eu vou excluir, e aí eu vou, deixa eu limpar aqui a tela aqui, fechar meu prompt aqui de novo, vou abrir o prompt de novo. Vou dar o comandinho que eu falei para vocês. Você vai digitar assim, ó, MySQL. Não foi reconhecido esse comando. E agora? O que a gente vai fazer? Bem tranquilo. Vem aqui, ó, no Windows, variáveis de ambiente do sistema, tá? Variáveis de ambiente. Vem na pastinha path, editar. Vamos colocar um novo aqui embaixo. Vamos vir aqui em procurar, tá? Vem aqui em este computador, C, arquivos de programa, MySQL Server Bin. Dá um OK. 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 Fecha o prompt de comando. Abre ele de novo. CMD. MySQL. Usuário. Senha. Claro. Vou colocar a senha aqui. Opa. Muito bem, apareceu aqui. Vamos mostrar as tabelas que tem. Coloquei tudo junto. Vai aparecer aqui pra gente todas as tabelas que existem no meu banco de dados, tá? E aí nós vamos fazer o que? Criar uma nova tabela. Vamos lá, canal YouTube. Create Database, canal YouTube, canal YouTube. Foi criada. Ok, vamos fazer um show de novo. Show Database. Vai aparecer agora aqui o canal YouTube. Vamos criar uma tabela lá dentro. Então vamos vir aqui, use, canal YouTube,
Ok. Create table inscritos. ID do inscrito, tá? Int inteiro, auto incremento, uma chave primária já aqui, e o nome, um varchar de 100, not null, e fechar aqui o meu CMD. Ok, foi criado. Vamos ver a tabelinha. Select todo mundo from inscritos. Faltou o select from inscritos. Coloquei inscritos, é inscrito. Então, toma cuidado aqui no banco de dados, tem que escrever certinho a palavra. Senão, ó, eu tinha colocado inscritos, é inscrito, tá? E aqui ele falou pra mim, ó, tá vazio, você criou a sua tabela, mas não tem nada lá dentro. Então vamos colocar as pessoas lá dentro, fazer um cadastro. Insert into, né? Inscritos, inscrito, nome com valor, values. Qual que vai ser o nome? Vou colocar aqui o Pedro Antônio, e professor Jonatas, né? Professor Jonatas também aqui. Fecha o parêntese, ponto e vírgula, enter. E agora o nosso querido select todo mundo from inscrito, ponto e vírgula, vai aparecer aqui, ó, o Jonatas e o Pedro. E é isso, pessoal. Estamos utilizando o MySQL no terminal e instalamos ele aqui também no Workbench. Hoje em dia todo mundo usa o Workbench, mas tem uma galera aí que gosta do terminal, então tem as duas opções. E eu vou preferir usar o Workbench porque fica melhor de digitar os códigos, ele é mais rápido, questão de velocidade, tá bom? Um abraço para vocês, curtam o nosso canal, se inscreva, deixe um comentário, tá bom? E vamos para próximos vídeos de MySQL aí no canal, tá bom? Depende da colaboração de vocês aí em curtir e em comentar. Um abraço, valeu!